Do Senhor Jesus para todos que vão estar ouvindo, né, e vendo esse vídeo. Não é do meu costume assim estar fazendo o vídeo, mas hoje pela manhã Deus impulsionou o meu coração para mim estar gravando esse vídeo e relatando algumas visões que o Senhor tem me dado dentro desses anos. E eu quero dizer que Deus ele tem um particular com cada um de nós, com aqueles que se voltam o seu coração para Ele. Eu me entreguei a Cristo devido a uma revelação que o Senhor me deu em sonhos. E eu ouvi a voz de Deus e quero dizer que eu sirvo a Deus para ir morar no céu. Não sirvo a Deus para ficar aqui nessa terra que a Bíblia diz que jaz no maligno. Um dia eu assumi um compromisso com Deus, foi para servir a Deus, para agradar a Ele, buscar a Ele e morar no céu. E dentro desses anos, Deus vem dado muitas revelações acerca do arrebatamento. Deus tem dado muitas visões e muitas eu tenho visto se cumprir. E eu me lembro que no ano de 98 para 99, Deus me deu uma visão, uma revelação muito grande. Eu via uma mão muito grande no céu. E essa mão, eu não posso descrever para vocês o tamanho que era, porque era muito grande. E eu vi uma aliança também muito grande. E essa aliança, ela girava no céu. Ela girava. E de repente a aliança, ela ficou de pé. E quando a aliança parou e ela ficou de pé, aquela mão entrou por dentro daquela aliança com um cálice na mão. E esse cálice foi derramado sobre a terra, sobre o Brasil. E aquela voz bradou no céu e disse: esse cálice está sendo derramado sobre o Brasil. É o cálice da minha ira que já está sendo derramada. E de lá para cá vem acontecendo muitas coisas e a gente nunca viu. Eu, pelo menos em toda a minha vida, eu nunca vi um evangelho tão devastado como está agora, né? Muitos crentes servindo a Deus da maneira deles, porque eu vim de uma família que tinha o coração voltado para Deus, que tinha temor de Deus, e eu cresci, aprendi, servindo a Deus no caminho estreito, na porta estreita, e meus pais sempre me ensinou que o caminho para o céu tinha que ser estreito. E ele sempre enfatizava e dizia: sem a santificação ninguém veria Deus. Então eu cresci com essas palavras, com esse ensino. E hoje, até o dia de hoje, não abro mão e nem tenho abrido mão daquilo que eu aprendi, daquilo que eu vivi, daquilo que eu vivo até o dia de hoje. E quem viveu uns tempos atrás sabe que o evangelho de hoje não tem nada a ver com o evangelho de hoje que nós estamos vivendo, né? Muitas pessoas vêm para Jesus, vivem uma vida de pecado lá fora e permanecem da mesma forma. E os culpados disso tudo são os pastores que não têm pregado a palavra de Deus, né? O caminho estreito, a porta apertada, muitos têm abrido a mão. E muitos que estão chegando hoje não sabem o que é o verdadeiro evangelho genuíno de uns anos atrás, de uns 35, 40 anos atrás. E hoje a gente vê as igrejas, as pessoas frias, não têm tido experiências com Deus. Mas eu quero dizer para cada um nesta tarde que Deus, ele continua sendo o mesmo. A palavra dele jamais vai mudar. O que é para mim é para todos. Porque sem a santificação realmente ninguém verá o Senhor. E Deus tem me dado muitas revelações. Eu quero compartilhar com você algumas das revelações, principalmente do arrebatamento. Então, se Deus falou que a ira dele está sendo derramada sobre a terra, cada um tem que se preparar. Cada um tem que buscar a presença de Deus, porque Deus tem dado oportunidade, Deus tem dado tempo ao tempo para cada um buscar a Ele de verdade, de coração,
se entregar, fazer uma renúncia total da sua vida, principalmente agora, porque nós estamos no tempo do fim, e o fim chegou. E nós vemos que muitas pessoas têm tido revelações do arrebatamento da igreja, muitas pessoas não têm dado o devido crédito à palavra de Deus, como ela merece, como ela tem que ser. E muitos têm deixado o orgulho, a soberba, a vaidade desta vida tomar conta da sua vida espiritual. E não estão enxergando o valor de ser um servo, de ser uma serva de Deus, que é renunciar tudo por amor a Cristo. E eu me lembro que o primeiro tsunami que deu, se eu não me engano, na Ásia, e 3 dias antes, Deus me deu esta revelação, e com 3 dias após aconteceu o tsunami, que muitas pessoas morreram, né? E outras que Deus havia me mostrado, e foi assim acontecendo da maneira que Deus havia me mostrado. E eu sempre entrando em oração, pedindo a misericórdia do Senhor. O ano passado, ou seja, esse ano mesmo, Deus me deu uma visão com um grande tsunami, e muitas pessoas morriam nesse tsunami. E eu me lembro que eu estava num prédio, no 18º andar desse prédio, e algo me impulsionava a abrir a cortina da janela da sala para me olhar para o mar. E eu estava num local que tinha o mar. E quando eu olhava, eu via as ondas muito gigantes. E eu começava a clamar a Deus, e eu dizia: Senhor, e agora? O que vai ser de nós? E de repente eu descia para saber onde meu esposo estava. E de repente eu subia novamente, porque alguém dizia que ele já tinha chegado. E eu ficava mais tranquila, e ali a gente começamos a orar. E novamente eu fui para a janela olhar, e de repente eu via muitas coisas, carros, casas, que foi no meio daquela enxurrada, muitas pessoas boiando em cima da água, muitas pessoas gritando, pedindo socorro, muita gente mortas, e eu naquele grande desespero, e eu dizia assim para Deus: Senhor, e agora? O que vai ser de nós? E de repente aquela voz bradou no céu e disse: até aqui. Foi quando as ondas pararam, e foi quando tudo se acalmou, e eu só ouvi o barulho das águas descendo, muitas coisas no meio, aqueles destroços, tudo quebrado, a água levando aquelas coisas. E de repente, quando tudo se acalmou, eu descia no saguão do prédio, e de repente eu saía para fora com meu esposo, e a gente olhava para o céu, e o céu estava escuro, como se fosse para acontecer uma chuva, uma tempestade grande. Só que de repente eu vi quando o céu se abriu, e 2 anjos veio na nossa direção. E esses 2 anjos veio na minha direção, na direção do meu esposo. Um me pegou pelos braços, e o outro pegou pelos braços do meu esposo. E naquele momento eu achava que era o arrebatamento, e eu comecei a glorificar a Deus. E de repente aquele anjo falou comigo: ainda não é o arrebatamento. Eu estou levando vocês para um local de segurança. E de repente eu já não via mais nada. Eu só sei que a gente foi deixado num lugar muito alto. E nesse lugar que nós foi deixado ali, o anjo deixou nós ali no chão e subiu novamente. De repente houve um grande rebuliço no céu. Um grande rebuliço, eu vi as nuvens que andavam, elas se mexiam, se locomovavam de um canto para o outro, e de repente uma nuvem vinha, descia e deixava um povo, e subia aquela nuvem novamente. Vinha outra nuvem, deixava um povo ali onde a gente estava e voltava novamente. E foi por várias vezes que aconteceu isso, porque ajuntou muita gente que estava sendo deixada ali naquele lugar muito alto. Eu não sei que lugar era esse, não sei que local que era, nem a cidade que era, eu só sei que eu vi esse lugar muito amplo, um lugar muito alto, e de repente as pessoas que eram deixadas ali, elas também achavam que estava acontecendo o arrebatamento. E aí, como o anjo já tinha dito que nós estava ali, o Senhor tinha nos deixado ali para um lugar de segurança, eu começava a dizer às pessoas: ainda não é o arrebatamento, nós fomos trazidos para cá, para este lugar seguro.
E de repente eu via pessoas de vários, como se fosse de vários locais, vários países, vários lugares, e umas pessoas diferentes. E algumas daquelas pessoas que estavam ali, que o anjo trazia, era como se fossem pessoas que não eram crentes, mas que tinham sido levadas para ali também. E aí eu ficava olhando e perguntando para mim mesmo, nossa, como que essa pessoa está aqui também? Porque na minha mente era só os salvos que estavam sendo livres ali naquele momento. Aí o anjo dizia para mim assim, não, eles estão sendo trazidos para cá, porque tenho eu uma grande obra a realizar na vida deles. E por isso que eu estou dando livramento para eles. E de repente aquele anjo desaparecia, e eu tornava a olhar para o céu novamente, e eu vi um demônio. E esse demônio ele estava com uma capa que no mesmo tempo que era preta, era um azulão, muito azul, que esse azul ele resplandecia, esse azul brilhava. E ele estava com uma barra de ferro muito grande nas mãos, e ele estava muito irado, porque aquelas pessoas tinham sido trazidas para aquele local de segurança, e ele soltava lá de cima essa barra de ferro enorme em cima de nós que estava ali. Só que não chegava a atingir aonde eu estava, algumas pessoas que estavam ali não foi atingida, mas outras pessoas foram atingidas. E antes que aquela barra de ferro caísse, as pessoas logo elas caíam desmaiadas, e eu pensava que ela estava sendo desmaiada. E aí o anjo do Senhor dizia assim, não, elas estão sendo já levadas, porque muitos não vão suportar a fúria, as ondas que está para chegar, que está para vir. Então muitas pessoas que não iam suportar as provas, o Senhor já ia recolher. E ali eu acordei daquela visão, o meu coração muito atemorizado devido àquela visão. E depois de uns dias, Deus me tornou a me dar outra visão. E nessa outra visão que o Senhor ele me dava, eu via eu num certo lugar, e nesse lugar tinha muitos prédios. E o Espírito Santo bradou no meu coração e disse para mim, começa a pregar a minha palavra. Começa a dizer para o meu povo que eu estou voltando. E eu saía. E de repente eu via um anjo do Senhor que descia do céu com uma espada muito grande nas mãos. E para o outro lado eu via um demônio. E esse demônio estava muito furioso com as almas, com as pessoas que não serviam a Deus, principalmente. Por que eu falo principalmente? Com as pessoas que não servem a Deus. Porque elas eram pessoas presas fácil para o adversário. E Satanás ele procurava de várias formas pegar essas pessoas e matar e destruir essas pessoas. Mas por causa da pregação que eu estava pregando, que eu estava anunciando a volta de Jesus, alguns corações se quebrantavam. E aquele anjo que estava com a espada ali nas mãos começava a guerrear contra esse demônio. Algumas pessoas que não abriam o coração, que não davam crédito ao que estava sendo pregado, Satanás vinha e dava aquela abraçada assim na pessoa pelo meio, pela cintura, e descia direto para o inferno com essas pessoas que não davam crédito à palavra de Deus. E ali eu começava a ver o anjo do Senhor guerreando a favor das pessoas que abriam o coração para Deus. Mas aquelas pessoas que não abriam o coração, infelizmente, o diabo tragava de alguma forma em acidentes, em muitas situações. E eu ficava ali naquele desespero muito grande, porque foi muito real a visão. E o Senhor ele vem mostrando muitas coisas. E eu quero dizer para cada um que você que ainda não entregou sua vida para Cristo, corra o mais rápido possível, porque Jesus ele está voltando. No ano de 2009, entre 2008 e 2009, Deus me deu uma visão, que eu estava aqui na cidade onde a gente mora, e aqui no estado da Bahia, e Deus me deu uma visão, e nessa visão acontecendo um terremoto muito grande. Primeiro, vi uma tempestade muito forte, e nessa tempestade eu vi a árvore sendo arrancada, com raiz de tudo, carros voavam, as pessoas então nem se fala, as pessoas saíam flutuando, e aquela tempestade muito grande, e de repente aquele vento ele cessou, e de repente eu vi quando a terra abriu de um canto a outro, e foi abrindo,
Eu me lembro que meu esposo me segurou nas minhas mãos e deu tempo nós pular para o outro lado. E virou aquela valeta enorme aqui na Bahia. E foi um terremoto que a rachadura, vamos supor, 1 metro de largura. 1 metro de largura. E eu não sei como que nós conseguimos pular de um lado para o outro. E quando nós pulou de um lado para o outro, nós já se deparou em São Paulo. Quando eu chegava em São Paulo, a tempestade também estava lá em São Paulo. Muitas casas foram derrubadas, telhados, e muita enxurrada mesmo. E eu fui parar dentro de uma casa. E dentro desta casa, a gente podia abrir a janela e contemplar o que estava acontecendo dentro de São Paulo. Eu avistava todo o local de São Paulo, naquela devastação muito grande. E o local que a gente estava, a casa não caiu. Muitas casas caiu e a gente dentro daquela casa, olhando tudo pela janela, e a nossa casa estava ali, intacta, da mesma forma, no mesmo lugar. E aí o Senhor dizia para mim assim: aqueles que estiver com a sua casa firme na rocha, não vai acontecer o mal não vai atingir. E o Senhor dizia: diga para o meu povo entrar em oração, entrar em jejum, se preparar, porque Ele vai permitir acontecer o mal para que o povo venha acordar, para que o povo venha clamar e buscar a presença dEle. E Ele disse bem claro: aquele que estiver com a sua casa firme na rocha, a tempestade não vai atingir, o mal não vai atingir. Porque o Senhor, Ele tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Deus não vai deixar o justo ser abalado, ser atingido. Deus, Ele vai guardar os fiéis. Deus vai guardar aqueles que estiver buscando, aqueles que estiver na santidade. Para com Ele, o Senhor, Ele vai estar zelando e guardando e cuidando de cada um. E quando foi nesta madrugada de hoje, Deus me deu outra visão. E nesta visão eu via muitas pessoas e chegava uma moça com um shortinho bem curtinho, com um salto bem alto. E ela toda produzida, e ela vinha desesperada e dizia para mim assim: irmã, eu preciso te contar um sonho que eu tive. Eu sonhei com a terra tremendo, como se fosse um terremoto. E ela, desesperada, contando essa visão, esse sonho que ela tinha tido. E eu dizia para ela assim: olha, realmente, Deus vai permitir acontecer o terremoto no Brasil. Não era para acontecer, mas por causa do pecado, por causa que o povo estava endurecendo seus corações para Deus, Deus vai permitir a terra do Brasil tremer, para que o povo venha abrir os corações para buscar a Ele, para pedir a Ele socorro e livramento. E eu quero dizer para você que no sonho que eu tive hoje, ela dizia para mim: não, isso aí não vai acontecer não, isso aí só foi um sonho. E eu disse para ela: pessoas como você, que anda da maneira que você está, principalmente, Deus vai permitir acontecer tudo isso. Porque muitos estão achando que não vai acontecer. Muitos áudios, muitos vídeos têm colocado na internet, dizendo sobre esse assunto, falando sobre tsunami, falando sobre vendaval, furacão, dizendo sobre terremoto. E muitos estão dizendo: cadê? Não aconteceu até agora. Mas eu quero dizer que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. E Deus está alertando porque Ele não deixa nada acontecer sem antes avisar os seus servos e profetas, para depois muitos não dizer: eu não sabia de nada. E eu quero dizer para você que na visão eu dizia para ela: pessoas como você está, não acredita, mas vai acontecer. Deus vai chacoalhar, Deus vai fazer tremer o Brasil, para que o povo venha acordar diante da presença de Deus. Eu quero dizer para você, você que está buscando a presença de Deus, busque mais. Você que está na presença de Deus, passando por processos, passando por lutas e provações, não atemorize o teu coração.
Não desanime na sua caminhada, continue. Mesmo arrastando, mesmo chorando, mesmo passando por algo na sua vida. Deus quer que você continue gemendo, Deus quer que você continue chorando, Deus quer que você continue buscando a presença dEle, se preparando, porque a terra vai tremer. Deus me mostrou hoje, esta madrugada, que o chão vai tremer. Deus vai fazer abalar as estruturas da terra do Brasil, para que os pastores, sem compromisso com a sua própria salvação e nem compromisso com a salvação das ovelhas dele, Deus vai fazer isso. E eu já quero aproveitar este momento que eu já citei aqui sobre os pastores. No ano de 2012, 2013, Deus me deu uma visão. Eu via o anjo do Senhor que descia do céu e ele vinha na minha direção. E de repente eu comecei a gritar e a dizer para as pessoas, o arrebatamento está acontecendo. As pessoas não me davam ouvido, as pessoas não me davam crédito. Mas de repente aquele anjo me pegou pela minha mão e ele me levou em uma igreja. E ele me colocou em cima do altar daquela igreja. E quando ele me colocou em cima daquele altar, eu vi um pastor que ele estava lendo uma palavra. E aquele pastor, ele dizia, lendo aquela palavra nitidamente. E o anjo do Senhor me colocou eu de frente com aquele pastor, e o anjo do Senhor dizia para mim, olha o que vai acontecer com todos os pastores que não têm pregado a minha palavra, como ela tem que ser pregada. Eles estão abrindo mão da verdadeira doutrina, da santa semente, e não estão dando crédito à minha palavra, e não estão dando crédito, não estão dando valor às almas que eu entreguei nas mãos deles. Olha o que vai acontecer com ele. Quando eu olhava para o pastor que estava em cima daquele altar, lendo aquela palavra, eu via como se tivesse uma coroa na cabeça dele. E o anjo chegava até perto daquele pastor e tirava a coroa da cabeça dele. E quando aquela coroa era tirada da cabeça dele, aquele pastor, o rosto dele ficou um rosto muito velho e todo enrugado, e a voz dele ficou uma voz cavernosa, uma voz horrível, que não dava para entender nada do que ele estava falando. E ali eu entrei num desespero muito grande. Aí o Senhor disse para mim, minha serva, agora vai e anuncia todos esses pastores que têm deixado as minhas ovelhas viver do jeito que elas querem e não querem obedecer a minha palavra. Diga para eles que a cobrança vai ser muito grande para a vida de cada pastor que não estão obedecendo a minha palavra e nem está ensinando a minha palavra como ela é. E eu acordei daquela visão com o meu coração muito temeroso. E eu quero, nesta tarde, dizer para você que eu estou aqui com um compromisso muito grande diante de cada um que vai estar ouvindo este vídeo e dizer para você que Jesus Cristo está voltando. Querendo Satanás ou não, Jesus, ele vai voltar para vir buscar um povo seu, zeloso, especial e de boas obras. Se prepare, porque a terra vai tremer. O Senhor vai permitir, porque a ira dele já foi derramada sobre o Brasil. Que Deus abençoe a todos vocês e que o Espírito Santo de Deus, ele possa estar falando cada vez mais ao teu coração. Que Deus abençoe.